sou Márcia, aqui da área de aquisição de talentos, né, cuido de marca empregadora. E a ideia é hoje a gente bater um pouco esse papo sobre o que afasta, de alguma maneira, mulheres, né, da tecnologia da Globo e como que, através dos movimentos que a gente está fazendo de diversidade e da existência de vocês, que são mulheres de tecnologia, né, e que estão aí no dia a dia, como que vocês veem que caminhos, né, para a gente mudar um pouco essa realidade, né, e fazer com que as pessoas tenham, né, possam se sentir mais à vontade dentro da nossa cultura e aí ampliar também a participação de mulheres aqui. Então, acho que a primeira pergunta que a gente pode lançar é como que vocês veem isso no dia a dia, né? Bom, eu sou a Luciane, sou gestora na área de plataforma de publicação. Atualmente estou como PO de 2 times, né? Então, uma área extremamente técnica, principalmente por envolver uma área bem kernel da empresa. O que eu percebo, assim, para o mercado a gente já tem uma stack bem definida e agressiva, assim. Para o mercado, o nosso time de desenvolvimento já é visto, assim, com muita qualidade. Quando eu recebo as devas dentro do time e a gente conversa sobre isso, tem uma questão que me parece que elas trazem muito também, é a questão do quanto estão preparadas para atingir esse patamar. Então, seguidamente, elas trazem esse aspecto de estar preparada para realmente estar pareando com esses times, né? Que ainda eles têm, pelo menos na minha área de atuação ainda, quase que 100% ali a presença, né, do gênero masculino nesses times de desenvolvimento, principalmente falando de back-end, de kernel, aquela parte mais dura aí da tecnologia. E um outro ponto que eu percebo também, que vem muito, é como a gente não tem uma identificação de mulheres mais sêniores na tecnologia, a especialista, porque a gente tem a gerente, a gente tem a coordenadora, a gente não visualiza quase a especialista. E isso também gera uma pouca proximidade nessas referências. Assim. Então, eu vejo duas questões aí bem fortes em relação ao nosso universo, tá? E quando você escuta esses relatos, assim, de que elas não se sentem, né? Na prática, isso é, assim, você sente, não, realmente existe um gap, alguma coisa que as pessoas estão chegando, ou se é realmente uma sensação porque se sente, né, o ambiente, assim, de uma maneira que faz a percepção de que eu não estou sabendo tanto, né? Então, eu vejo que é uma bagagem bem cultural. E aí a gente pode trazer todos os nossos relatos aqui de história na tecnologia. E principalmente assim, quando a gente abre dojos, geralmente elas dizem, eu não estou confortável para fazer as perguntas, porque parece que a minha pergunta não é adequada. No meu dia a dia, eu não me sinto à vontade de fazer qualquer pergunta do tipo, vou jogar a pergunta lá no canal e aí brother responde, como eles fazem muito isso normalmente. Já cheguei, inclusive, a criar com um grupo das devas, assim, um canal específico, primeiro para tirar dúvidas dentro daquele canal que parecia mais seguro para elas colocarem qualquer dúvida, qualquer dúvida chegando. Então, é uma insegurança, e não é uma questão de gap em relação ao conhecimento, é muito relacionado ao comportamental. Isso que me deixa mais intrigada e eu me vejo nelas, assim, né? Porque a gente tô no mercado já há bastante tempo, me vejo muito nelas nessa questão. Então, sou Carol Calliope, trabalho aqui na área de Big Data e AI. Eu concordo muito com o que a Lu falou, e dentro da área de Big Data, eu acho que isso é ainda mais agravado, né? Eu lembro de quando entrar na área, né, de ouvir muito eles falando dos moscas brancas, né? Enfim, daquelas pessoas que são super, super inteligentes e tal, então isso gera um pouco um desconforto, até mesmo para homens, né? Chegando na área, é até intimidador até para homens. Mas eu acabo nem conseguindo complementar tanto a fala da Lu, porque desse tempo todo que eu tô aqui, 1 ano e pouco nessa área, né, participando ativamente de processos de recrutamento, eu só entrevistei uma mulher para uma vaga de engenharia de dados. E aí, não por, né, não ter escolhido mulheres, mas porque não tinha mesmo inscritas, não tinha no banco currículo. E o que eu vejo, né, é que assim, no processo de seleção de estagiários, a gente tem bastante meninas já. Mas nessa faixa, né, aqui para contratar engenheiros
plenos, sêniors, a gente de fato não tem. E as poucas, né, desenvolvedoras que a gente tem, né, engenheiras de dados ou mesmo de software, de machine learning aqui na área de Big Data, elas são poucas, né, e a gente percebe que o caminho, né, que elas vêm trilhando para o futuro ali, muitas vezes pode ser um caminho de se voltar para o lado de gestão e não de buscar ali a figura de um especialista, né, para se espelhar, como a Lu estava falando também. Então, eu acho assim, a gente, talvez pensando para frente, né, talvez ali o ambiente onde a gente vai conseguir desfazer essa mítica, né, e deixar as pessoas mais confortáveis, vai ser mesmo com as meninas mais novas, ali que estão entrando ainda na fase de estágio, né, e aí acho que vai ser com elas que a gente vai conseguir, porque de fato é muito baixo o número de mulheres que se inscrevem para as vagas que a gente tem aqui de engenharia de dados e de software, pelo menos para a área de Big Data. Eu sou Vivian, eu tenho formação técnica, né? Fiz faculdade de tecnologia e estou aqui na Globo já há um tempão. Entrei como desenvolvedora, né? Fui fazendo essa trilha aí de carreira que as meninas falaram, então, e acabei indo para a área de gestão mesmo, né? Mas porque por gosto. Eu gosto muito de fazer gestão de pessoas, então eu queria incluir isso aí nas minhas atividades. Mas sou muito fã da parte técnica ainda, né? Hoje eu estou como líder aí da área de esportes aqui no digital, então eu cuido tanto dos desenvolvedores, né, do desenvolvimento, quanto da entrega de tecnologia para o esporte, ali no GE, no Cartola, e é uma área extremamente masculina, né, como eu tinha falado. Então, além de envolver, né, tecnologia, envolve o esporte. Então, quando eu chego lá, por exemplo, na redação do GE, né, que é extremamente masculina, eu não sei qual é o percentual, mas eu diria que, olhando assim, 90% ou mais de 90% das pessoas ali são homens. E eu chego para entender do negócio deles, que eles entendem muito, mas chega uma mulher, né, para falar de tecnologia, para absorver do negócio que eles que entendem, e eles sabem pouco de tecnologia, então eu tenho que passar uma super segurança. Eu me sinto sempre nesse papel, né? Então eu tenho que provar que eu, como mulher, no meio de vários homens, falar de esporte e tecnologia junto, eu me sinto super nessa obrigação interna, né? Tem uma cobrança interna de que eu tenho que arrasar ali, porque senão eu não ganho a confiança deles. E eu sempre tive essa pressão, assim, menos, né? Eu era só a parte técnica e tinha uma pessoa que cuidava do produto junto comigo. Agora eu tô com esse desafio a mais, assim, e já tô sentindo, né? Mais esse peso, que é muito nosso, né? Essa coisa de tipo querer provar, né? Que você sabe fazer mesmo, apesar de ser mulher. O esporte e tecnologia podem ser uma combinação que você dá conta, sabe? E é isso, estou aprendendo bastante, concordo aí com as meninas, eu acho que falta aqui na Globo uma liderança técnica que não esteja em gestão, né? Para dar o exemplo para as outras meninas. As meninas que trabalham comigo hoje, elas sentem essa falta. Um outro desafio é ter mais mulheres, né? Que é uma coisa que a gente está buscando. Então, é ter mais mulheres, aquela troca, né? Como a Lu falou, assim, esse grupo de mulheres que podem se apoiar e se ajudar, né? Num caso de você ter desconforto, de perguntar muitas coisas para os meninos e tal. Então, esse apoio entre as mulheres é muito importante. Às vezes eu sinto que elas têm mais, ficam mais à vontade de perguntar para mim do que para um colega ali, né, que está sentado do lado. Então, eu acho que a gente precisa quebrar essas barreiras, né? Lógico, mesmo elas estando ali dentro de um time que às vezes tem uma desenvolvedora e 7 desenvolvedores. Então, eu acho que a gente ajuda ali a quebrar a barreira, né? Como gestora e feminina ali ajudando nisso. Mas precisamos de mais mulheres ali para ter essa troca e esse ambiente mais seguro, né? Então, no ambiente muito masculino, tem essa coisa da linguagem, né? Que às vezes não é
ali da linguagem de troca, então eu acho que elas sentem muito isso, né, ainda mais uma pessoa que chega júnior, né, ou que é ex-estagiário, que está chegando no mercado, que não tem essa casca ainda, pode sentir, e é o que a gente estava falando, acaba desistindo, né, por alguma coisa ou outra. Então, a gente tem que estar sempre com cuidado ali de dar um apoio, e eu acho que é isso, trazer mais mulheres para esse ambiente faz ele ficar menos, né, obviamente, ficar menos masculino, mas ajuda nessa questão da segurança para as outras meninas se abrirem mais e se exporem mais, né? E até isso ser menos apontado também, né, Vivian? Porque você falando assim me remeteu um pouco à minha história. E eu sou psicóloga, mas eu fiz técnico em eletrônica. E eu lembro que, assim, quando eu entrei, éramos 3 meninas, né, numa turma, e eu fui a única que fiquei até o 3º ano. E eu lembro que, assim, isso era... Eu não sei, eu queria até ouvir um pouco vocês. Como é que isso é no dia a dia, no trabalho, né? Porque na escola isso era ativado o tempo inteiro, né? Então, assim, toda a aula tinha aquele apontamento de que você é a única menina, você... E, assim, eu adorava cálculo, mas eu me sentia, assim, incompetente na prática, porque a pressão sobre você é muito forte. Uma coisa é você fazer um cálculo, com a borracha. Agora, quando você erra uma placa de circuito, aquilo vem em cima de você, parece que você é né? E assim, eu até queria ouvir um pouco de vocês, eu acho que a Nath também pode falar um pouco do que ela pensa disso, mas depois, se vocês puderem falar sobre esse apontamento. Isso tem literalmente muita tirou palavra desculpe, né? Então eu falo alguma coisa e em seguida eu peço desculpa porque a Vivi tá ali, porque a Lu tá ali, entendeu? Isso me tem incomoda muito. absurdamente, assim. Isso mesmo. Ou às vezes assim, ó, se a Lu não tivesse aqui, porque às vezes eu sou, às vezes, muitas vezes eu sou a única mulher, agora principalmente a gente está fazendo a migração para a cloud, e eu me vejo sozinha em reunião com 15 homens. Sim. E muitas vezes eu escuto assim, se a Lu não tivesse aqui, eu ia dizer um palavrão, mas diz um palavrão, qual é o problema de eu estar aqui? Mas tem um outro lado, né, que eu também me vi várias vezes pensando 2 vezes antes de falar alguma coisa, com aquele sentimento de, será que eu não estou sendo muito mulherzinha? Isso a minha vida toda foi tentando mudar a forma de fala. Eu estava aqui na Globo, acho que uns 6 meses, a gente estava numa reunião de gestão e um colega falou, Luciane, alguma coisa não faz drama, alguma coisa assim, soltou uma palavra desse tipo. E eu pensei, num primeiro momento eu pensei, nossa, o que eu estou passando, qual é a impressão que eu estou passando? Que realmente eu estava internamente confusa ali. E eu pensei, não, mas eu quero fazer drama mesmo. Eu deixo de querer criar um personagem, que eu vi que eu estava criando um personagem quantos anos, assim. E eu disse, não, isso é inclusão, isso é diversidade. É eu poder ser eu como mulher para poder fazer parte desse universo e contribuir efetivamente. Então, eu vejo ainda que quando as meninas estão com o medo de trazer a dúvida de uma questão técnica, é muitas vezes na forma que elas estão se posicionando, não querer trazer a mulher, a questão, será que eu devo falar dessa forma, devo trazer essa palavra? Como aquilo será interpretado é maior do que o conteúdo, né? Exatamente. A gente está perdendo tempo de trazer conteúdo pela forma que a gente está se posicionando. Então, isso... Só que, ó, a gente está bastante tempo para se dar conta disso, né? Quem está chegando, como a gente faz para quebrar esse status quo, né? Nath aqui sou BP, estou na área de RH, atendendo digital, e a gente tem esse desafio, né? Vocês falaram o tempo inteiro, precisamos de mais mulheres, né? E que às vezes não chega, né, mais mulheres, assim, até para a gente fazer uma seleção mesmo, para a gente conseguir ter mais candidatas no nosso processo seletivo, né? O que seria, assim, uma dica ou um primeiro passo para a gente conseguir atrair mais mulheres? Então, eu acho que nós mesmas trazemos essa insegurança, né? Esse medo, a tal da síndrome do impostor. Eu mesma passei muito, muito, muito por isso na minha vida aqui na Globo, apesar de ter muito tempo de Globo, né? 17 anos, mas faz pouco tempo que eu estou trabalhando com times de desenvolvimento. Então, e eu não tenho formação técnica, então, diferente das meninas aqui, eu sou gestora, mas eu não tenho formação técnica, então eu fico o tempo todo fazendo esse questionamento comigo mesma, meu Deus, sabe? Será que eu sou capaz? Será que eu sou capaz? E é bem difícil, então, assim, a gente mesma, né, se coloca essas barreiras muitas vezes, né? Antes até que os outros coloquem. Então, eu acho que quando a gente está olhando
para atrair essas pessoas, a gente fica realmente nessa questão, né, de fortalecer a gente ali como um grupo de excelência, né, de que realmente nós somos incríveis, a gente faz coisas impressionantes aqui, mas ao mesmo tempo fazer essa comunicação ser acolhedora, né, porque a gente também é muito forte em formar pessoas. Eu vejo muito isso ali na área de Big Data, porque justamente por a gente trabalhar com tecnologias muito novas ali, né? É uma stack que não é tão. É um pouco recente, então tem uma coisa ali forte de formação, né? Então eu acho que a gente tem que fazer essa comunicação ser mais acolhedora, no sentido de sim, nós temos pessoas incríveis, nós queremos atrair pessoas incríveis, mas a gente também está disposto a formar, né? A apoiar a formação dessa pessoa que a gente está trazendo, porque eu acho que isso é o que vai ajudar aí a desmitificar um pouco, né? E vale também para quem está, né, saindo da faculdade, para quem está se formando agora, usando a tua fala da gente querer treinar essas pessoas, é que ninguém também ache que a gente está escolhendo só por ser mulher, entendeu? A gente vai ver a capacidade técnica também, né? A gente vai ver que aquela pessoa tem potencial, então a gente vai treinar essa pessoa. E eu tô falando até um pouco por mim, né? Então, tipo, se a gente consegue ver que a pessoa tem potencial, a gente traz ela e treina, assim. Não gostaria que ninguém se sentisse, né? Estou sendo escolhida também só porque eu sou mulher e aí a empresa está buscando diversidade. Não é isso, assim. A gente quer mesmo dar a oportunidade, sim, mas para pessoas que têm potencial e a gente quer treinar. Nunca se sintam assim, eu não consigo. Acho que quem quer, consegue. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, por mais que você se sinta, esteja assim no momento, talvez eu não esteja preparada, a gente prepara, né? A gente ajuda, então só vem. Não, isso foi o que eu passei, né, gente? Eu não tenho formação técnica, eu cheguei aqui, tudo que eu aprendi foi com o apoio das outras pessoas aqui, entendeu? E tô passando diariamente, né, lá em Big Data, nossa, assim, aprendi muito em um ano, porque eu né, tive muito apoio das pessoas, do time, dos desenvolvedores com quem eu lido no dia a dia. E eu acho que também melhorou um pouco, né? No começo eu tive alguma resistência do lado deles, mas eu percebi que eu também forçava um pouco essa resistência, porque eu passava o tempo todo me justificando. Não, gente, porque então eu não sou técnica, eu não entendo nada disso daqui. Eu falava isso o tempo inteiro, sabe? Então aí também reduzia as pessoas, eu percebia que as pessoas diminuíam ali o conteúdo, sabe? Que elas poderiam trazer para mim, e eu mesma estava limitando a minha capacidade de aprender. Quando eu falava isso, quando eu ficava tentando me justificar para não parecer, caramba, eu achava, não, eles estão com a expectativa de que eu saiba isso, mas eu não sei, então eu vou logo falar que eu não sei para não. Sim, né? sim. E na verdade, quando eu percebi que eu fazia isso, né, e que eu parei um pouco, que a coisa foi fluindo mais naturalmente, e aí, óbvio, no dia a dia tem momentos que eu ainda falo, gente, não tô entendendo nada. Mas é no momento que você, na verdade, quer a partir disso aprender, e não assim, eu não vou aprender porque eu não sei, né? Tipo... Olha, mas que legal Exatamente. que você está num ambiente seguro que você pode falar, não estou entendendo nada, né? Exatamente. E não pelo fato de ser mulher, né? É a tua Exatamente. formação que não deixa entender nesse momento. Mas, exatamente, independente do gênero, né? É só a formação que tu veio e tu tá construindo isso nesse ambiente seguro. Então, isso que é o mais legal. E o lance eu acho que essa questão que a Vivi trouxe, de venham, que a gente vai dar a mão, vai acolher, é exatamente isso que a gente traz muito forte, mas ao mesmo tempo eu quero também que as mulheres aqui de dentro a gente consiga, quero ver essas mulheres especialistas nível 3, 2, 3, e porque o que acontece, eu vejo as mulheres dentro hoje, elas muito procuram me procuram e perguntam como foi a tua trajetória de carreira para ir para a gestão naquela carreira Y. E o que a gente está gerando, que eu percebo? São mulheres desenvolvedoras técnicas como nós, mas que estão indo também para o mesmo caminho. Por quê? Elas enxergam isso, a referência delas é isso. Eu quero ser assim. Mas porque elas não estão olhando como é que elas também podem o outro caminho do especialista. É isso que eu acho
muito forte. Então, é o mercado saber que a gente acolhe e vai ter esse desenvolvimento, mas ao mesmo tempo, dentro de casa, a gente falar para essas mulheres que a gente quer que elas consigam seguir, caso queiram, né, a carreira em Y para uma questão, para uma área mais técnica, né? E vocês falaram muito também dessa questão da importância de ter um ambiente seguro, né? O que não pode faltar, né? Como é que vocês classificam, o que caracteriza esse ambiente seguro, assim? E não pode ter diferença de tratamento entre homens e mulheres. Não pode ter esses desculpas, os poréns, porque você está na sala, sabe? Não, eu já cheguei, por exemplo, usar salto alto para ficar na mesma altura dos homens, mesmo sem querer, entendeu? Então não pode ter isso, porque eu me sentia mal de ter que todo mundo me olhar lá de cima e eu lá embaixo. Coisa boba, mas que, sabe, faz diferença, assim. Não tem problema eu usar um salto alto para isso, para eu me sentir mais segura. Mas eu acho que isso aconteceu porque era num momento que eu não queria ser vista diferente, sabe? Dos outros. Eu não gosto, me incomoda muito essa coisa do desculpa e dos poréns. Eu queria que isso acabasse em salas de reunião, nos momentos que a gente está um grupo maior. É respeito, né? Principalmente sempre, né? Eu acho que a gente sempre tem que... a gente está vivendo um momento em que a gente precisa muito colaborar para educar as pessoas, né? Eu acho que é isso que a gente está vivendo como gestor, né? A gente tem tido essas experiências no dia a dia, né? As velhas piadas, os velhos comentários, né? Em que o tempo todo a gente precisa pontuar e mostrar, ó, isso não é legal, não é assim, né? Não é bem por aí, algumas pessoas se ofendem, isso não é a forma mais bacana de agir. Mas mais do que isso, assim, isso que a Vivi falou, né? De que a gente tenta ser igual, mas na verdade a gente não tem que tentar ser igual, né? A gente pode ser diferente, a gente tem que ser respeitado sendo diferente. E eu acho que, assim, cada vez mais é a gente também valorizar as capacidades, porque sim, né? Existem coisas que são diferentes pelo fato de você ser homem, de você ser mulher, ou de você ser, na verdade, indivíduos, né? Como indivíduos, nós somos diferentes. E aí a gente não pode tentar pasteurizar, né? E transformar todo mundo em robozinho, todo mundo igual. Pelo contrário. Então, a gente também tem que deixar essas diferenças serem... se somarem, né, dentro do ambiente, né? Por exemplo, eu trabalho com pessoas que às vezes têm sim dificuldade ali no traquejo com outras pessoas, né? Assim, aquele velho clichê, né, do programador ali que interage bem com máquina e não interage bem com gente. É clichê, né? Obviamente, acho que a gente não vive isso em grande número na empresa, mas temos uma outra pessoa que tem, né, esse perfil, né, de ter dificuldade na comunicação, vamos dizer assim. E, caramba, eu sei que isso é uma coisa que eu tenho forte, que eu faço bem, e que, sei lá, talvez por eu ser mulher, não sei, mas sim por causa da minha formação. Então, por que eu não vou usar isso, né, que eu tenho diferente dessa pessoa para ajudar ele, para, né, assim, da mesma forma como essa pessoa me ajuda, me ensina um monte de coisas técnicas que eu não sei, porque que eu também não posso apoiar ele ali e trocar no sentido de mostrar, né, formas mais fáceis de interagir, que ele tem dificuldade ali em algum ponto. Então é isso, valorizar o que a gente tem de diferente, né, e não tentar deixar todo mundo igual. Acho que é isso, né? Eu também concordo com a Carol, é super. Não posso teorizar, isso que eu acho que é o principal. Tem uma história por trás de cada um. E é muito mais fácil, né, tu generalizar e tratar todo mundo na mesma linguagem. Então, eu acho que quando o ambiente ele é muito parecido, ele se fortalece nisso. E aí tu chega com o diferente, parece não seguro. Então, é o diferente ser bem-vindo e dizer, vamos aprender junto. E esse é o conceito de, não, peraí, deixa eu... Ou muito reforçar aquela coisa, tu tá no meio de um universo que tu não tem aquele conhecimento suficiente, tá tentando trazer tuas ideias, tu fala às vezes baixinho, fala rápido, passou despercebido. Fortalecer, não, interessante, vamos ouvir de novo, isso o meio fortalece, a gestão principalmente, fica muito atenta em relação a esses pontos. Porque se a gente deixa só para aquele ecossistema se autogerenciar, isso às vezes não funciona tão bem. Então, é ter sempre esse olhar captar
esses diferentes que estão soltos ali para a gente trazer para esse meio. Então, assim, é saber que tu faz parte daquele grupo. Isso é o principal para mim, que tu faz a diferença estar naquele grupo. Por que eu estou aqui? Porque eu faço diferença, a empresa me escolheu para estar aqui para isso. Então, acho que esse é um ponto aí que eu acho que traz muita segurança para a pessoa que está se expondo e trazendo os seus pontos, né? E a própria questão da aliança também, né? Vocês falaram, assim, porque acaba que, por mais que realmente a gente tenha que fazer um movimento da gente se apoiar, a gente precisa muito, que isso que a Vivian falou, assim, eu não quero ter que ficar tentando fazer esse movimento de, né? Precisa ter alguém ali daquele meio que também para um pouco essa barreira. Eu pergunto muito isso para os homens, assim, da minha vida, né? Aí, quer dizer, isso realmente, ter a aliança ajuda muito a tirar esse peso. Faz uma diferença danada, né? Que ao invés de uma pessoa única naquela sala, né, a repreender um tal comportamento, você ter uma outra pessoa junto com você também nessa mesma postura, você já ganha uma força já maior. ganha um fôlego, né? E assim, não é repreender, pô, cara, não fala assim, pô, isso não é legal. É falar com seriedade, porque senão fica sempre essa coisa do ele ainda não sabe, em algum momento vai saber. E um momento é um menino, né? É um menino. Sabe? Porque também tem os desculpes, né? Justificativas. Menos chegou a hora de parar de falar. Essa não tem. Então, quando tem alguém disposto a isso, né? Que é um homem, isso ajuda muito, né? Com certeza. E é preciso, como a gente estava falando, a Vivi está nesse momento de transição, eu também enfrentando, peguei metade iniciando o BBB, peguei junto com o time, tinha uma pessoa ali do meu lado fazendo a transição disso, que é um homem que cuidava de todo esse processo durante 3 anos e com muito cuidado, muito tato, me passou assim, ó, e foi incrível a ajuda que eu tive. Então, assim, que legal tu contar com essas pessoas. E quando daí tu te vê em determinados momentos da tua carreira, tu olha para trás, e isso que eu acho que a gente precisa quebrar, tá, gurias? Porque eu olho para trás assim, quantos homens me apoiaram para chegar aqui? Muitos, e muitos, e muitos. Então, assim, temos pessoas que querem também trazer mulheres que nos ajudam a isso, não só mulher trazendo mulher. Então, assim, a gente precisa quebrar isso. Então, esse é um ponto de aliança que a gente precisa fazer. Então, é trabalhar em conjunto mesmo. Numa discussão dessas, em que legal que em algum momento tivesse também um homem, que olhar, como é que ele percebe isso? Ele já percebeu que a mulher ficou sem graça porque falaram uma piada? Ele já percebeu e esse tipo de coisa que eu acho que vai ser muito rico quando a gente chegar nesse momento, né? Sim. É um trabalho de formiguinha, né? Eu tenho no meu currículo aí a transformação de uma pessoa que trabalhava muito próximo a mim e que fui no dia a dia, né, mostrando comportamentos e que me deu a liberdade para fazer isso também. Então foi uma conversa em que ele me deu a liberdade, tipo, olha, me ajuda, né? Sim. Então me ajuda que eu... E hoje ele é elogiado pelo comportamento dele. Então me deixa muito feliz ver isso. Então é o que eu falei, é um trabalho de formiguinha, né? Se cada uma de nós transformar 5, sei lá, já vai fazer na próxima geração, no trabalho de formiguinha, mas eu acho que a gente não pode desistir, assim, a gente tem que ir, porque vai mudar, a gente já sente uma mudança, né? E como qualquer coisa aí no mundo e na vida da gente, a gente vê que as mudanças estão cada vez mais aceleradas, então eu acredito muito que a gente vai conseguir transformar isso bem rápido. Sim. Uma coisa que eu percebo ali, né, pelo menos no meu dia a dia, que ajuda esse processo bastante é a presença dos estagiários, né? Eu tenho, nos meus times tem bastante estagiários, então, e com uma preocupação muito grande ali, principalmente Big Data, né, que a gente tem, de fato, é difícil de achar pessoas prontas no mercado, então a gente tem mesmo a gente tomou essa estratégia, né, de trazer mais estagiários para dentro da área para justamente ajudar a formar, né, essa capacidade e é muito legal porque eles são muito provocadores nesse sentido, né? É muito legal e o fato da gente com eles ter essa responsabilidade também, né, de estar ali, os próprios desenvolvedores, né, que participam da mentoria dos estagiários, eles têm essa noção, né, de que eles têm essa responsabilidade de formar essas pessoas. Então, gera esse acolhimento um pouco maior, né? Tem num grupo meu uma menina que
que foi estagiária, que a gente efetivou agora recentemente, que ela é excelente, maravilhosa, a Bruna. E a formação dela o tempo todo, né? Eu ouvi diversas vezes o desenvolvedor, que é o mentor dela, que foi o tutor dela, falar: não existe pergunta burra, pode perguntar o que você quiser. Em várias reuniões, em várias situações, ele provocou muito a exposição dela, né? Tipo, ela fazer apresentações nas Little Reviews, em Big Review, mesmo ainda sendo estagiária, né? Então, assim, e o tempo todo ali permitindo, dando voz, e ao mesmo tempo, justamente essa inquietude que essa geração deles tem, né? De ser mais questionador mesmo, então acaba mudando o ambiente como um todo, né? E é isso. E aí a gente nesse grupo, a gente acaba sendo um grupo que tem o hábito, né, de ouvir todo mundo, de permitir que as pessoas questionem, de levantar a mão e falar assim, cara, não gostei do que você falou, porque esse comentário aí não tem nada a ver, porque eles são mais corajosos, né? Os mais jovens, hoje em dia, eles estão trazendo isso mais enraizado neles do que a nossa geração. Então, acho que isso também é uma coisa que tem enriquecido muito esse processo, assim, pelo menos assim, na minha experiência ali nos grupos de Big Data, está sendo muito importante. Eu acho que o Enfim. primeiro passo a gente já deu, né? A gente já está, acho que, mais racional nisso. E a gente já sabe que a gente quer outras mulheres, a gente já sabe por que a gente quer outras mulheres aqui. A gente falou muito aí dessa rede de apoio e de ter mais diversidade, então eu acho que esse é o primeiro passo, a gente está racional, né? Olhando para os nossos números aí como Sound Sense e vendo que a gente precisa mudar eles pelos motivos certos, assim. Então, Sim. eu acho isso incrível, gente. A gente está... Essa discussão para mim aqui já é incrível, assim, da gente ter tomado esses passos aí. Obrigada até por isso. Gente, muito gostoso o papo.